Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Veja o mistério. A graça inexplicável, como pode ser? Aqui soa ao nosso redor, então prove e veja da graça tão doce. Faz com que os santos cantem, salva e liberta até um miserável como eu. O Deus do universo se tornando humilde para salvar a minha alma. Ele me conhece totalmente e ainda assim me escolheu. Veja, meus olhos estavam encobertos, escamados, eu estava com um véu tampado. Mas um momento mudou a eternidade. Um sacrifício que foi dado a ele. E quando ele foi atingido, isso curou minha visão embaçada. Tomei uma decisão e passei de trapos a riquezas. Uma mudança de rumo, uma nova prescrição. Agora estou olhando para a cruz, levantando as mãos em admiração. Ah, é tão maravilhoso esse ato de graça. E não é só para mim. É para todos os meninos e meninas. É oferecido ao mundo. Um mundo em ruínas. Calejado, frio, condenado, devastado pela guerra, onde os órfãos choram. Oh, como precisamos tanto da graça dele. Uma graça que não pode ser substituída, replicada ou apagada. Uma graça a ser louvada. Uma graça a ser cantada. Uma graça dada gratuitamente. Então agora minha esperança foi curada. Meu destino está selado. Graças às promessas do prometido que promete o bem. Não importa se você está em sua hora mais escura ou no sol brilhante. A bondade dele é uma bandeira que tremula por toda a eternidade. E agora é apenas um vislumbre do que a glória dele revelará. Minha mente nunca poderia entender o que a presença dele implicará. Mas estou indo para o lugar que foi destinado para mim. O lugar que chamo de meu destino. O remédio para o nosso apelo desesperado. Minha última casa é celestial. Então cantarei melodias eternas. Até lá espero prontamente, sabendo que meu Deus está à minha frente, pessoalmente preparando a minha chegada onde Ele estará ao meu lado. Aleluia, nosso Deus reina, nós cantaremos pela eternidade. Pois o que somos nós sem o seu amor, para sempre o louvaremos. Glória ao Senhor nas alturas, maravilhosa é a sua graça. When we're 10,000 years, bright shining lights, the Bem-vindo à transmissão do Hino da Graça. Meu nome é Nick Hall, sou o fundador da Pulse Evangelism. Nós existimos para alcançar o mundo com a esperança de Jesus e para preparar evangelistas para compartilhar a boa nova. Agora, o Hino da Graça existe como uma celebração. Há 2000 anos, eu creio que Deus nos deu este hino da graça quando Jesus morreu na cruz e derrotou a nossa morte quando ressuscitou da sepultura. Quando essas coisas aconteceram, literalmente um coro da humanidade foi liberado para celebrar, não que sejamos bons o suficiente, mas porque Deus venceu o túmulo e abriu um caminho para todos nós. Agora estamos celebrando esse hino da graça, nos unindo em torno de uma música que foi cantada há quase 300 anos chamada Amazing Grace.
Essa é uma das músicas mais cantadas e gravadas da história. Regravada em todo o mundo, de Elvis a Aretha, passando por Johnny Cash. Já esteve em Woodstock, apareceu nos Simpsons. Foi cantada quando Nelson Mandela foi libertado e antes de Martin Luther King fazer o seu discurso Eu Tenho um Sonho. Este é um hino sobre a graça. E precisamos entender que isso não é apenas sobre nós. Isso é sobre as gerações que se seguem. E eu ainda me lembro da história dos meus avós se ajoelhando e orando por cada filho e neto, pelos nomes, todas as noites, para que nós experimentássemos a bondade de Deus. Essa é a mesma história do meu amigo Miel San Marcos. Esta é uma família que foi chamada através de um legado de fé. Preste bastante atenção nessa conversa. Desde pequena, eu cresci em um lar onde Deus era o centro. E por causa do sim do meu avô e do sim do meu pai, eu pude ver como os vícios e as coisas foram vencidas no meu lar. Eu vi a restauração que Deus trouxe em minha família e o amor de Deus que ficou em nossa casa. Mesmo assim, mesmo tendo crescido em um lar onde Deus era o centro, eu ainda sentia que eu não tinha uma conexão tão próxima com Deus. Eu me lembro de 2020, eu finalmente ter me ajoelhado ao pé da cama. E eu disse, meu Deus, e essa foi a primeira vez que eu clamei Jesus. Eu disse, Deus, esse encontro mudou minha vida e me abriu os olhos para ver que Deus sempre foi fiel. Mesmo quando nós não estamos olhando, Ele sempre está lá. Ele sempre esteve lá e Ele sempre foi fiel. Eu vi o milagre de Deus na minha vida porque o meu avô decidiu ser diferente. Muitas pessoas pensam que se os jovens crescerem em um lar cristão, talvez nós não tenhamos muitos testemunhos. Mas o maior testemunho é viver uma vida cheia de graça e pureza, de vitórias geracionais, quebras que não vão tocar a próxima geração que está chegando. Eu acredito que quando eu era jovem, a maior graça de Jesus que eu pude testemunhar foi o fato de eu ter crescido em um lar centrado em Cristo, que falava sobre Jesus, e eu nunca neguei Jesus, ou pensei, este é o Deus dos meus pais, é o que eles querem, mas eu não. Poderíamos estar em outro lugar, mas você pode ver como a escolha do meu avô, assim como dizia Valesca, muda toda uma geração. A decisão que meu tio aqui tomou mudou toda uma geração. E eu consigo ver que os jovens agora podem viver uma vida cheia de amor, prazer e pureza, que nós não precisamos nos encher de coisas externas, nem de drogas, nem de sexo, nem de ficarmos presos a vícios. Eles não precisam conviver com depressão e ansiedade, que há um Deus que, por sua graça, morreu em uma cruz. Ele morreu por todos nós, ele nos amou primeiro. Agora cabe a nós cultivar este relacionamento e receber o dom da graça. Esse é o nosso Deus. Uma coisa é experimentar a maravilhosa graça de Deus quando experimentamos pela primeira vez. Outra coisa é quando as provações da vida chegam. Recentemente eu me senti como Steven Curtis Chapman por falar sobre os altos e baixos e de como a graça de Deus nos encontra lá.
eu quero que você ouça a nossa conversa. A gente tem a ilusão de que as pessoas no palco, elas estão se saindo muito bem e tá tudo ótimo. Só que tem uma coisa, todo mundo tem esses momentos, sabe? Ou aquela temporada de conversão onde parece que tá tudo legal. Só que aí tem momentos que são bons e momentos que são difíceis. E eu sei por mim mesmo que os momentos difíceis são os momentos onde você realmente entende ainda mais quando as coisas não estão certas sobre o meu coração, como Deus é bom, gentil e gracioso. Se você puder compartilhar um pouco como essa jornada tem sido para você? Sim, com certeza. Bem, como eu disse, eu encontrei a graça de Deus quando criança, quando menino. Eu vi a mudança e a transformação na minha casa. E então eu cresci, como muitos de nós, cantando. Se crescemos na igreja, cantando aquelas lindas canções como Amazing Grace e um hino que eu estava citando a alguém hoje cedo. E eu cresci cantando esse hino que diz que cada dia com Jesus é mais doce do que o dia anterior. E muitos desses hinos falam sobre, sabe, eu sou muito feliz em Jesus. E quando criança você cantava, e é muito bom, e a cada dia vai ficando melhor. E então você encontra coisas em sua vida para começar a dizer, espere um minuto, isso não se alinha. Como é que isso se alinha com isso? Nós ouvimos tanto o evangelho que foi apresentado de que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E é muito verdade, tudo isso é verdade. Mas o maravilhoso plano dele, se lermos as Escrituras, você verá que Jesus está dizendo a seus discípulos, neste mundo vocês terão aflições. E então é aqui que começa a encontrar a minha graça. E é claro, o principal foi, sabe, Paulo dizer, peço a Deus que tire esse sofrimento de mim. Várias e várias vezes, algo que ele experimentou em sua fraqueza. E ele disse, é na minha fraqueza que sua força se aperfeiçoa. Então eu estou aprendendo a me vangloriar das minhas fraquezas, ainda que eu quisesse poder me livrar delas e Deus tirar isso de mim. E então, aquele verso incrível, fantástico, a resposta é, minha graça te basta, minha graça é o suficiente. E eu tive muitos momentos onde a graça dele bastou em minha vida, em minha jornada, mas aquela que algumas pessoas sabem, se conhecem a nossa história, foi acerca de 15 anos, onde nós perdemos a nossa filha mais nova, poucos dias depois do seu 5º aniversário. Ela faleceu de uma forma muito trágica em um acidente em nossa casa. E, obviamente, há uma luta muito, muito grande, sabe, como Deus é bom, como conciliar isso, como sobreviver a isso. E, realmente, a maior questão é, podemos sobreviver a isso? E realmente eu tive que lutar muito com as músicas que eu tinha escrito até aquele ponto. Eu ainda posso cantar canções sobre a graça, a fidelidade, a bondade de Deus, a luz, agora dessa perda enorme e profunda, da tristeza, do luto, da confusão e coisas que eu não entendo. E eu realmente comecei a me identificar com salmos de maneiras que nunca fiz antes. Os salmos que dizem coisas como, até quando, ó Senhor, você vai me esquecer para sempre? Quer dizer, eu sou muito grato ao Senhor por isso, estar na Bíblia, sou muito grato a Deus por Ele não ter editado essas coisas. Se eu estivesse escrevendo o livro, eu pensaria, isso não parece muito bem, talvez nós devêssemos tirar isso, mas Paulo dizendo, tire isso de mim, Deus, tire esse sofrimento, por favor, eu estou implorando. E ele disse, a minha graça te basta, eu não vou tirar esse sofrimento, ou eu não posso, ou o que quer que seja. Neste momento, você pode confiar em mim e na minha graça. E a minha experiência com isso, ao tomar a decisão de continuar a cantar essas canções e proclamá-las e declará-las, porque nesses lugares, como você disse, é a única coisa que nós temos que nos agarrar, a graça de Deus. E até que isso seja realmente a única coisa na qual nós podemos nos agarrar, eu não sei se nós realmente a entendemos, ou realmente a compreendemos. E eu não estou dizendo que eu compreendo isso ou que eu compreendo de alguma forma, mas esses são os momentos em que isso se aprofunda muito. Esses são os momentos onde o apóstolo Paulo disse, a minha graça te basta, e eu entendi. Isso vai ser a única coisa que vai me sustentar até eu ver a minha filha, sabe, ver o rosto dela, o rosto de Jesus. Você anda mancando por esta vida e, no entanto, você descobre de novo, e eu descobri de qualquer maneira que a verdadeira graça dele é a única coisa que pode nos sustentar quando você chega completamente no fundo do poço da sua vida. Muito bom. And the Lord has promised good to me.
Eu costumo dizer às pessoas que o que eu mais prefiro quando eu sigo Jesus é também o que eu menos prefiro quando eu sigo Jesus. E aí você se pergunta, o que é que esse cara está falando? Mas o negócio é o seguinte, eu cresci em um meio rural em Dakota do Norte e eu não vivi uma vida perfeita. Eu errei muito, eu fiz o que eu não devia fazer e cresci com muita culpa e vergonha. Na verdade, eu era religioso. Já tinha ido à igreja, eu seguia os movimentos, estive até na liderança do grupo de jovens. No entanto, eu achava que meu coração era duro em relação a Deus. Eu me achava uma farsa. Então eu digo às pessoas que o que eu prefiro em relação a seguir Jesus é que ele acolhe todo mundo. Ele acolhe até pessoas como eu. Eu adoro, eu amo isso. Eu amo que Deus tenha me deixado entrar. É como se eu não pudesse entrar no clube. A taxa de inscrição era muito alta e alguém interveio e pagou a minha entrada. Jesus abriu a porta e eu adoro isso. Jesus acolhe a todos, mesmo pessoas como eu. Aliás, é aí que eu canto a música Amazing Grace, certo? Amazing Grace, que doce som. Eu realmente amo que ele tenha salvado um miserável como eu. Essa é a minha coisa favorita. Mas é também a coisa que eu menos gosto sobre seguir Jesus. Ele acolherá todos, mesmo pessoas como eles. Todos nós temos essas pessoas, não é mesmo? Aquelas pessoas de quem estamos com raiva e com quem estamos bravos ou julgamos. Olhamos e dizemos, rapaz, eu não estou gostando disso, eu realmente não gosto de você. E, no entanto, eu sempre me pergunto quando eu chego às Escrituras de que o que eu sinto por essas pessoas diz mais sobre mim do que sobre elas. Porque a maravilhosa graça de Deus se estende a elas também. É por isso que em 1700, no dia de Ano Novo, John Newton escreveu essa canção e a lançou. Ele a cantou na igreja pela primeira vez. Agora, John Newton era um homem complicado, sabe? Na verdade, ele chamava a si mesmo de o grande blasfemador de seu passado. Ele costumava xingar e tomar o nome de Deus em vão e viver todo tipo de iniquidade. Ele até esteve em um navio negreiro, capitaneando um navio negreiro e abusando de pessoas por anos, até ele ser encontrado clamando a Deus. O navio ia afundar. Alguém no navio tinha acabado de ir à beirada e clamado a Deus. Ele disse, Deus, você pode ter misericórdia de mim, ter piedade de mim. Veja, essa palavra misericórdia, nós a pedimos a Deus porque sabemos que nós não merecemos a bondade dele, merecemos o julgamento dele. E então John Newton pediu misericórdia. E décadas depois, quando ele estava pastoreando uma igreja e sua vida havia mudado, ele escreveu este hino, Amazing Grace. É a maravilhosa graça de Deus que se estende a nós e nos transforma. Agora, John Newton, naquele dia, enquanto ele entregava este hino à sua igreja local, ele estava refletindo sobre a oração de Davi em 1 Crônicas 17. Davi diz isso, Deus, quem sou eu? Quem sou eu e quem é a minha família para que você tenha cuidado de nós? Veja bem, essa é a história de toda a humanidade. Você e eu merecemos a ira de Deus. Por quê? Porque mentimos, enganamos, roubamos, falamos negativamente dos outros, temos ódio no coração e às vezes a pessoa que mais odiamos somos nós mesmos. Eu creio que é por isso que Jesus, quando ele compartilhou o maior mandamento, ele disse, número 1, você tem que amar o Senhor seu Deus com seu coração, alma, mente e força. E então, número 2, você tem que aprender a amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E você e eu, muitas vezes, não nos amamos ou pensamos gentilmente sobre nós mesmos. A pessoa que mais precisa da graça sou eu. Olha, é disso que vem a maravilhosa graça. Deus nos encontra, mesmo que não sejamos perfeitos. E é por isso que esse hino da graça é o que é. É por isso que todos eles, desde Elvis Presley a Johnny Cash, Aretha Franklin a Ned Flanders, dos Simpsons, cantaram esta música, porque este é o grito do coração da humanidade, que sejamos capazes de experimentar a maravilhosa graça de Deus. Que enquanto merecemos a morte, Ele nos dá vida. Ele nos muda de dentro para fora. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, é pela graça que somos salvos.
é a maravilhosa graça, é um hino da graça, onde podemos reunir todas as tribos, línguas, nações e não nos vangloriar de quanto dinheiro temos ou não temos, quão bons nós somos ou não somos, das coisas que fizemos ou não. Mas nos reunimos e dizemos: nossa, tudo o que nós fizemos não é o suficiente, por isso precisamos da graça de Deus. E é isso que separa Jesus e a fé do cristianismo de todas as outras religiões da Terra. Você vê todas as outras fés na Terra e todos os outros sistemas de fé na Terra e diz: você precisa fazer todas as coisas para ser bom o suficiente para Deus. Se você for ao templo o suficiente, se for à igreja o suficiente, se for à missa o suficiente, à mesquita o suficiente, se você orar suficientemente vezes, se você for a este lugar, então talvez você possa ser bom o suficiente. É um cansaço sem fim, questionando minha eternidade, questionando meu relacionamento, minha existência. Ele realmente me ama e nada é o suficiente. Nada. Mas a diferença com Jesus não é sobre todas as coisas que você precisa fazer por Deus. É sobre o fato de que Deus veio e fez tudo por você. A Bíblia diz: muito raramente alguém morrerá como um homem bom. Mas Deus demonstra seu próprio amor por nós nisso, que enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós. E Paulo diz: é pela graça que somos salvos, mediante a fé. É um dom, não é por obras. É para que ninguém se vanglorie. Não estamos aqui para nos vangloriarmos por sermos melhores. Estamos aqui para nos vangloriar de que Jesus é o melhor. Jesus é digno. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. E Jesus está vivo. E pelo fato dele estar vivo, ele está te chamando, ele está me chamando para voltar para casa. Este é o hino da graça que você e eu conseguimos fazer parte dessa canção de que ele nos salvou, nos libertou, de que nós não somos quem nós éramos antes. Já somos quem queremos ser? Ainda não, mas estamos a caminho de casa. Olha só, essa não é uma mensagem de vergonha e condenação. Não se trata de mais condenação. Este é um convite para voltar para casa. É um convite para ser renovado. É um convite para a experiência do amor incondicional. É um convite para entender todo o potencial que você tem. Olha, eu percebi isso recentemente, que isso é uma espécie de código-chave da vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me torno a versão definitiva do que Deus me fez para ser. Não por me esforçar mais, não por fazer melhor, não provando isso para todo mundo ou guardando os recibos, mas por aceitar a graça de Deus, que eu não mereço, e entendo que Ele me amou. Ele morreu por mim. Ele diz: eu sou suficiente. E ele diz: você é suficiente. E então eu quero que você ouça isso hoje, que você é amado por Deus, que Jesus te amou tanto que Ele morreu na cruz por você, que Ele já venceu o pecado e a vergonha por você. Você pode estar deprimido, pensando em suicídio. Eu quero que você saiba que a sua vida vale a pena, que Jesus morreu por você e que Ele está vivo. E Ele está convidando você para ser renovado, para ser reconciliado com Deus. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não estamos dizendo: olha, somos perfeitos. Não estamos vindo aqui fingir. Estamos vindo e dizendo: Jesus, não posso acreditar que esta graça maravilhosa seja minha. Por isso, hoje, eu estou animado para te convidar para o maior relacionamento da história do mundo. Estou animado para te convidar para que sua voz faça parte desse grande coro, deste hino da graça. Diga: sabe, eu já estive perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu já fui cego, mas agora eu vejo. Esta é a graça de Deus para você. É a graça de Deus para mim. É a graça de Deus para todos os cantos da terra. Porque não existe sequer um canto do globo onde a graça de Deus não se estenda. Não há uma pessoa na terra que Deus não alcance e diga: eu amo você. Então agora eu quero te convidar apenas a fazer uma simples oração. Diante do Criador, dizer: Deus, preciso de você.
preciso dessa graça. Façamos assim. Abaixem suas cabeças e orem comigo agora. Jesus, preciso de você em minha vida. Eu não posso fazer isso sem você. Eu creio que você morreu na cruz por mim. Você está vivo. Você ressuscitou da sepultura. Eu te convido pela fé para me encher do seu espírito. Perdoa os meus pecados. Deixe-me viver em sua maravilhosa graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se Deus tem falado com você e você está respondendo hoje ao chamado de Jesus, nós queremos ouvir você enquanto você adiciona a sua voz a este hino da graça. Por favor, acesse em anthem.ofgrace.com. Estamos ansiosos para ouvir você. And my Redeemer is faithful and true, and everything he said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. O Hino da Graça é uma campanha global unindo a igreja e as pessoas de todas as origens para experimentar a graça oferecida por Jesus. Queremos que você adicione a sua voz e adicione sua história. Então você pode fazer isso online no anthemofgrace.com. Há também recursos e devocionais e próximos passos. Acesse agora.